Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gus Sintra e eu estou aqui hoje para resolver a prova de analista tributário da Receita Federal do Brasil aplicada pela banca FGV lá no dia 19 de março de 2023. Então, vamos analisar aqui as 10 questões de contabilidade geral. Olha só na tela, vamos lá, hein? Prova de contabilidade geral de analista tributário da Receita Federal do Brasil. A primeira questão, que é a número 36 da prova que eu peguei, a prova tipo 1, prova branca, diz o seguinte: uma entidade tinha em seu modelo de negócios estruturado para a venda de terrenos, né? Em 1 de janeiro de X0, o estoque era de R$270 mil, tendo a seguinte composição. Ele tinha aqui um terreno A, R$120 mil, terreno B, R$150 mil, então totalizando esses 270. Bom, em 31 de janeiro de X0 teve início um processo de melhorias na região onde os terrenos estão localizados. Por isso, a entidade decidiu retirar esses terrenos de venda e mantê-los para valorização de capital a longo prazo. Então, o que ele está querendo dizer é que esse estoque ele não vai ser mais estoque, ele vai passar a ser contabilizado como uma propriedade para investimento. Propriedade para investimento de acordo com o CPC 28, pronunciamento técnico CPC 28. Lembra que eu falava várias vezes, vai cair contabilidade avançada na sua prova de analista, e de fato caiu, né? Definindo mensurá-los pelo valor justo. Lembra que você pode mensurar uma propriedade para investimento de acordo com o método do custo ou o método do valor justo. Ele está escolhendo aqui o método do valor justo, ou seja, estou passando esses terrenos de estoques para propriedades para investimentos avaliados ao valor justo. Essa aqui é a ideia. Na data, o valor justo do terreno A era de R$160 mil e do terreno B era de R$140 mil. Assinale a opção que indica o efeito dessa mudança, né, nas demonstrações contábeis da entidade. Então, a diferença entre o valor contábil atual desses lotes e o seu valor justo, afinal é uma propriedade para investimento avaliada ao valor justo, vai ser apropriada no resultado. Então, o terreno A, ele tinha um valor contábil de R$120 mil e passou a ser classificado como uma propriedade para investimento mensurada ao valor justo. Ou seja, veja que vai haver um ajuste de R$40 mil positivo, né? Esse ajuste vai impactar positivamente o resultado. E o terreno B? O terreno B, ele tinha um valor contábil de R$150 mil e ele passou a ser evidenciado como uma propriedade para investimento avaliado ao valor justo, que é de R$140 mil. Então, veja que de 150 para 140, a gente tem menos R$10 mil. Então, o resultado vai ser impactado positivamente em R$40 mil, negativamente em R$10 mil, portanto, o efeito líquido é positivo em R$30 mil. Lá na demonstração do resultado do exercício, a alternativa A é o nosso gabarito. Só lembrando que aqui, nessa correção, a gente sempre vai citar os gabaritos preliminares. No momento que estou gravando esse vídeo, a gente ainda não tem os gabaritos definitivos, tá bom? Inclusive, nesse momento, a banca ainda permite que os candidatos enviem os seus recursos, tá bom? Então, aqui a gente sempre vai falar do gabarito preliminar. Bom, próxima questão. Aliás, antes de falar a próxima questão, coloquei um esquema que está lá no meu material, que o aluno ele matava isso só com esse esquema, né? Olha só, tratamento da diferença entre o valor contábil e o valor justo quando há essa transferência, né? Transferência entre um estoque para uma propriedade para investimento. Veja que pouco importa se é aumento ou diminuição, né, desse ajuste, isso impacta o resultado, como foi o que a gente fez, né? Veja que os dois ajustes impactaram o resultado, um positivamente e um negativamente. Então, você mataria essa questão com esse esquema, né? E lá a gente também fala de transferência de um imobilizado para uma propriedade para investimento avaliada a valor justo, mas esse não é o momento da gente ver isso, tá bom? Então, vamos passar aí para a próxima questão. Em 31 de dezembro de X0, uma sociedade empresária adquiriu à vista um terreno para ser utilizado em seus negócios. Portanto, trata-se de um imobilizado por R$100 mil. A sociedade empresária avalia ao final de cada período de reporte se há alguma indicação de que os seus ativos possam ter sofrido desvalorização. Aí ele fala os valores recuperáveis em 31 de dezembro de X1, 31 de dezembro de X2 e 31 de dezembro de X3
foram respectivamente de 90, 80 e 120 mil reais. Assinale a opção que indica a contabilização relacionada à recuperabilidade do terreno lá na DRE de X3, DRE de X3, de acordo com a NBC TG 01, que trata de redução ao valor recuperável de ativos. Então, olha só, lembra aqui qual que é o objetivo do CPC 01, qual que é o objetivo do teste de recuperabilidade? Garantir que os seus ativos não estejam sendo evidenciados por valor que excede ao seu valor de recuperação. Então, a gente vai comparar sempre valor contábil com valor recuperável. Se o valor recuperável é inferior ao valor contábil, opa, eu vou reconhecer essa perda por desvalorização desse montante, tá bom? Então, vamos fazer aqui passo a passo. Então, olha só o que vai acontecer em 31 de dezembro de X1. 31 de dezembro de X1, o que a gente tem? A gente tem o terreno mensurado naquele momento ao custo de 100 mil reais, lembra que terreno não sofre depreciação, e o valor recuperável dele é de 90 mil reais. Opa! Então a gente chegou naquela situação de que eu tenho que reconhecer uma perda por desvalorização dessa diferença de 10 mil reais, porque não tem sentido eu evidenciar um lote ali por 100 mil reais se no máximo ele vai gerar 90 mil reais de benefícios econômicos futuros. Então eu reconheço uma perda de 10. Como é que é o reconhecimento dessa perda? Débito de uma despesa que eu vou chamar de perda por desvalorização. Isso aqui, olha, 10 mil reais vai lá para o resultado. Vai lá para o resultado de que período? De X1. E eu vou acreditar uma conta patrimonial retificadora do ativo perda por desvalorização acumulada, né? Não tem depreciação acumulada, retificadora do ativo? Tem essa conta chamada perda por desvalorização acumulada, que vai retificar também o ativo, né? Nesse caso, o ativo não circulante, o terreno. Olha só, isso aí vai diminuir o valor do ativo não circulante. Então, quando você vai lá em 31 de dezembro de X1 analisar como este terreno ele está sendo evidenciado após o reconhecimento da perda, vai ter lá custo 100 mil reais e logo na sequência vai ter uma conta retificadora chamada perda por desvalorização acumulada ou perda por imparidade acumulada ou perda por redução ao valor recuperável de ativos acumulado, tudo a mesma coisa, de 10 mil reais. Portanto, através dessas duas contas você percebe que o valor contábil líquido é 90 mil reais. Legal? Então veja que houve o reconhecimento de uma despesa em X1 em função do valor recuperável ser inferior ao valor contábil. Então vamos seguir o jogo. Como é que agora a gente vai fazer em 31 de dezembro de X2? Olha só, em 31 de dezembro de X2, o valor contábil naquele momento é de quanto? 90 mil reais, lembra? 90 mil reais, 100 mil, olha só, vou colocar aqui, ó, custo 100 mil reais, menos essa perda por desvalorização acumulada de 10 mil reais. Então veja que o valor contábil naquele momento é 90 mil reais, não é? 90 mil reais. Aí eu tenho um item que está evidenciado por 90 mil reais na minha contabilidade, mas cujo valor recuperável lá em 31 de dezembro X2 é de 80. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo o reconhecimento dessa perda. Então olha só, em 31 de dezembro de X2 é o mesmo reconhecimento. 10 mil reais no resultado de X2 e 10 mil reais adicionando essa perda por desvalorização acumulada aqui, que vai passar de 10, vai passar para 20, né? Vai passar para 20, vai passar para 20. Então 100 menos 20, 80 mil reais. Então esse é o cenário em 31 de dezembro de X2. Eu reconheci mais uma perda de 10 mil reais, porque o valor recuperável era de 80 e o valor contábil naquele momento era de 90. Então fiz o reconhecimento dessa perda. Consequentemente, o valor contábil após a perda é de exatamente ali 80 mil reais. Aí olha o que acontece em 31 de dezembro de X3, que é o foco, né? É o foco da questão. 31 de dezembro de X3, o valor recuperável passou para 120. Sei lá, aconteceu alguma coisa ali que valorizou o lote, consequentemente o valor recuperável dele aumentou. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reverter a perda, né? Porque ela não existe mais. Essa perda aqui que eu reconheci de 20 mil reais, a perda que eu fui reconhecendo 10 mil num período, né? X1, 10 mil no outro período, ela não existe mais. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reverter, só que agora cuidado. O que eu reverto não é a despesa já foi apropriada em X1, já foi apropriada em X2. O que eu reverto é essa conta patrimonial retificadora aqui, ó, perda por desvalorização acumulada. E como é que eu faço o lançamento de reversão?
Vamos lá. Olha o lançamento de reversão aqui, olha, em 31 de dezembro de X3. Qual que é o lançamento de reversão dessa perda? Veja que essa aqui é uma conta retificadora do ativo, tem natureza credora, então para revertê-la eu faço um débito. Olha lá, perda por desvalorização acumulada. Lembra? Uma conta patrimonial, retificadora do ativo. Qual que é o seu saldo? R$ 20.000. Então, reverto esse valor. Lembra que isso, a baixa desse saldo, acaba aumentando o ativo. Afinal, é uma conta retificadora. Afinal, eu estou fazendo um débito no ativo. E o crédito aqui, olha, vai ser em receita. Receita com a reversão de perda. R$ 20.000. Olha só, afetando positivamente o resultado. Afetando positivamente o resultado. Então ele fala, assinale a opção que indica a contabilização relacionada à recuperabilidade. Então olha só, ele está querendo o quê? O impacto na DRE. Na DRE. E na DRE a gente viu, olha, houve um impacto positivo de R$ 20.000, que eu chamei de receita com a reversão de perda por desvalorização, né? Então, no meu entendimento, olha, alternativa A, que é o gabarito, receita de R$ 20.000. Sim, é a receita com a reversão da perda. Só que a banca FGV, olha, eu vou colocar aqui em azul, a banca FGV adotou a alternativa C como gabarito. Alternativa C, reversão da despesa de R$ 20.000. Eu não posso concordar com isso, né? Porque, na verdade, você não está revertendo a despesa. A despesa ela já foi apropriada em X1, já foi apropriada em X2. E ao apropriar essas despesas, que eu chamei de perda por desvalorização, houve uma contrapartida, uma conta patrimonial retificadora do ativo, chamada perda por desvalorização acumulada. Então, o que eu estou revertendo em X3? Não é a despesa já morreu, já fiz a apuração do resultado de X1, já fiz a apuração do resultado de X2. O que eu estou revertendo é aquela conta patrimonial. E a reversão da conta patrimonial gera o reconhecimento de uma receita. É uma questão de lógica. Se quando eu reconheço uma perda por desvalorização ao reconhecimento de uma despesa, ora, quando eu reverto aquela perda por desvalorização que não foi utilizada, não existe mais, automaticamente eu vou ter que reconhecer uma receita, uma questão de coerência, não é? Então a banca FGV aqui falou reversão de despesa. Não, certamente o examinador ele quis falar reversão da perda por desvalorização reconhecida em anos anteriores. Legal, ele está falando da reversão da conta patrimonial. A gente entrou com recurso nessa questão. Nesse momento ainda estamos com gabarito preliminar, não sabemos se a banca vai ou não anular essa questão ou até eventualmente alterar para a alternativa A, que no meu entendimento é a melhor. Receita com a reversão de perda por desvalorização. No meu entendimento, a alternativa A, que é o gabarito. Não há que se cogitar falar de reversão de despesa. A despesa está lá, já foi em X1, já foi em X2 considerada. Em X3, a gente vai considerar uma receita. Receita com reversão de perda, tá bom? Vamos lá, próxima questão. Vamos lá, terceira questão, se não me engano, né? Em 2 de janeiro, X1, uma entidade adquiriu computadores para utilizar em sua área administrativa por R$ 50.000 para pagamento lá em 31 de dezembro X1, lá no final do ano. Se os computadores tivessem sido adquiridos à vista, o custo seria de 45. Lembra aqui, portanto, o que você tem, ó, entre o valor à vista 45 e o valor a prazo, essa diferença é juros para o comprador, né? É juros. Lembra que o imobilizado, nesse caso o computador, ele vai ser ativado pelo valor que seria pago à vista, né? Então, mesmo que eu tenha comprado a prazo, com juros embutidos, o valor a débito, olha só lá no dia 2 de janeiro, olha. 2 de janeiro de X1, qual que é o lançamento? Débito em computadores pelo valor de R$ 45.000, aumentando aqui o ativo não circulante. Por outro lado, eu vou ter que creditar aqui uma conta duplicatas a pagar. Afinal, a compra foi a prazo. Qual que é o valor das duplicatas? R$ 50.000. Isso aqui está lá no passivo exigível, mas especificamente está no passivo circulante. Só que a gente sabe que dentro dessas duplicatas a pagar eu tenho juros embutidos. Então você pode aqui, ó, debitar uma conta do tipo juros, que nesse caso são juros passivos, apropriar. E com isso,
você consegue ver aqui no passivo, ó, essa conta que retifica essa principal. Você consegue ver no passivo que dentro desses 50 eu tenho 5 mil de juros embutidos. Essa aqui é a ideia, tá bom? Bom, esse é o lançamento no dia 2, né? A vida útil estimada dos computadores era de 5 anos, a entidade depreciava os seus imobilizados de acordo com a média da linha reta e não considerava valor residual. Então, olha só, qual que vai ser o valor da depreciação anual? Se não tem valor residual, eu vou depreciar aí o custo de 45 mil reais ao longo de 5 anos. 45 dividido por 5 dá 9 mil reais. Essa é a despesa anual de depreciação. No antes 1, a entidade contabilizou receita de prestação de serviço de 200 mil reais, custo dos serviços prestados foi de 80 mil reais. Além disso, além do lucro bruto, né, que é essa diferença de 120, indica assinale a opção que indica os valores das contas apresentadas na DRE em 31 de dezembro de X1, então lá no final do ano, sem considerar a incidência de imposto. Olha só, despesa de depreciação de 9 mil reais, é verdade, mas não apenas. Por quê? Porque esses juros aqui que estão ali embutidos, lembra que esses juros que estão embutidos, eles serão apropriados ao resultado entre a data da compra, ou seja, 2 de janeiro, e o vencimento dessas duplicatas, 31 de dezembro. Então, esses juros eles vão ser apropriados mensalmente aí, ó, ao longo desse período. Portanto, a gente também vai ter o quê? Um lançamento aqui em 31 de dezembro, olha. Só o lançamento dos juros eu vou fazer, tá? Débito em despesa financeira. Qual o valor? 5 mil reais. Apropriei, olha, ao resultado da despesa financeira. Claro que isso vai ser feito mensalmente. A gente está aqui facilitando a nossa vida. E um crédito nessa conta, olha, dando baixa nela. Juros a apropriar 5 mil reais. Isso acaba aumentando o passivo porque ela é uma conta retificadora, né? Esse é o lançamento. Além disso, a gente também, no momento do pagamento, a gente debitaria aqui duplicatas a pagar dando baixa esse valor, creditaria a conta caixa 50 mil reais. Legal? Então veja que se apenas mata aqui despesa de depreciação está errado, despesa de depreciação de 9 mil reais e despesa financeira de 5 mil. Pronto, exatamente isso. Alternativa C, o nosso gabarito. Teve a despesa de depreciação e a despesa financeira aqui de 5 mil reais, em função aí da diferença entre o valor pago à vista e o valor a prazo. Legal? Próxima questão, número 39, de acordo com as modificações trazidas pelas leis 11.638 de 2007, 11.941 de 2009, no patrimônio líquido, a conta Ajuste de Avaliação Patrimonial representa as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo em decorrência de sua avaliação ao valor justo. Os valores registrados nesta conta deverão ser transferidos para o resultado do exercício à medida que os ativos, alternativa A, à medida que os ativos e passivos forem sendo o que? Realizados em obediência ao regime de competência. Exatamente isso. Em obediência ao regime de competência, inicialmente esses valores relacionados às contrapartidas de ajustes a valor justo de alguns itens, né? Não são todos os itens que são avaliados ao valor justo que impactam a conta justa de avaliação patrimonial. Pelo contrário, em regra, impactam o resultado. Mas em alguns casos, a gente vai lançar esses ajustes na conta justa de avaliação patrimonial, em obediência ao regime de competência, ou seja, eu vou lançando lá. Posteriormente, quando eles vão sendo realizados, eu vou transferindo esse valor para o resultado. Então, a alternativa A está perfeita, né? A alternativa A foi o gabarito, está absolutamente perfeita, né? Bom, a B, veja que fala totalmente baixado, né? Não precisa esperar totalmente baixar. Se eu for baixando aos poucos, eu vou realizando esses itens. A C fala, olha só, começa bem, mas fala obediência à tempestividade. Não, aqui fala de tempestividade também e aqui também. Enfim, a alternativa A é o gabarito preliminar. Acreditamos aí que vai continuar sendo o gabarito definitivo. Próxima questão, vamos lá, questão aqui de demonstração dos fluxos de caixa, se não me engano, né? Uma sociedade apresentava os seguintes balanços, então veja que a gente tem dois balanços, né? Temos aqui um X0 e um X1 e temos a DRE de X1. Vamos ver o que ele está querendo. Sobre a elaboração da DFC pelo método indireto, assinale as afirmativas a seguir. Então, olha só. Primeira assertiva, os montantes de salários a pagar e imposto de renda a pagar foram adicionados ao lucro para calcular o fluxo de caixa da atividade operacional. Então vamos ver o que aconteceu com o salário a pagar e imposto de renda a pagar.
Veja que X0 a gente não tinha passivo, ou seja, o saldo dessas contas estava zerado. E agora a gente tem salários a pagar de 15 e R a pagar de 4.080, ou seja, houve um aumento de saldo em contas operacionais do passivo. E lembra, quando há um aumento, você vai fazer uma adição, você vai fazer um ajuste positivo, Então olha aí, vamos dar uma olhada aqui, ó. Os montantes das contas salários a pagar e imposto de renda a pagar foram adicionados ao lucro. Legal, veja que foi uma adição, foi um ajuste positivo. Então, 1 está correto. Se 1 está correto, a gente mata a alternativa C. Vamos para 2. Os montantes das contas estoques e clientes foram, respectivamente, excluídos e adicionados ao lucro. Então, ele falou que estoque foi ajustado negativamente, clientes positivamente no cálculo do fluxo de caixa das atividades operacionais. Olha só a conta estoques. A conta estoques tinha um saldo de 20 e agora a conta estoques não tem mais nada em X1. Ou seja, a conta estoques diminuiu. A conta estoques diminuiu. Isso aqui é um ativo operacional. E lembra, quando há a diminuição de um ativo operacional, o ajuste é positivo. E contas a pagar? Veja que aqui em X0 não tínhamos, aliás, clientes, né? Acho que era clientes, né? Não era contas a pagar, a gente já viu. Clientes. E clientes era 0 e agora passou para 90. Então houve um aumento de saldo da conta clientes. Era 0 e agora é 90. E lembra, quando há um aumento de um ativo operacional, o ajuste é negativo. Então olha só, estoques aqui, na verdade, o ajuste está errado, né? Deixa eu apagar aqui, ó. O ajuste aqui ele inverteu, né? Olha só, o estoque aqui, olha, seria adicionado e cliente seria excluído. Ele inverteu os conceitos, a 2 está errada. Se a 2 está errada, a gente já conclui que a 3 está certa, né? Porque sobrou aí a alternativa B e C. Mas vamos dar uma olhada. Olha, no ano, o fluxo de caixa consumido pela atividade operacional foi de 25. Vamos calcular? Vamos calcular. Ali na hora da prova você não ia calcular, mas a gente vai partir aqui do lucro. Lucro líquido do exercício, 7.920. Vamos procurar aqui ajustes, né? Vamos ver ajustes, olha só. Não tem depreciação, nada. Eu vejo que aqui, olha, tem um ajuste de R$18.000. Quer ajustar agora? Pode ajustar agora, não tem problema. Se você quisesse ajustar também pela conta, pela variação da conta perdas estimadas, daria. Mas enfim, se quiser ajustar agora, pode fazer também. Só não pode ajustar 2 vezes, mas perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, R$18.000. Só não pode ajustar 2 vezes, hein? Por que eu estou ajustando? Ora, porque não impactou o caixa. É uma despesa que não impacta o caixa. Não impacta o caixa. É só você lembrar que a contrapartida é uma conta patrimonial ali, né? Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. Os estoques, a gente viu que os estoques diminuíram, né? Então, olha só, houve a diminuição ali de estoque de R$20.000 e isso vai gerar um ajuste positivo. A conta clientes aumentou, né? Aumentou a conta clientes. Isso gera um ajuste, lembra, em sentido oposto, R$90.000. E além disso, tem o aumento do passivo. Vamos fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo aqui, ó. O aumento do passivo, ajuste mesmo sentido. Vou considerar de uma só vez aqui R$19,80. R$19,80. Com isso, a gente chega no fluxo de caixa das atividades operacionais. Vou fazer a conta. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vamos lá, ó. 25.920 mais 20.000 menos 90.000 menos 19,80, aliás, mais 19,80 mais 19,80 dá 25.000 negativo, evidenciando que houve o quê? Um consumo. Olha só, ele falou, olha, o caixa consumido. Então tá verdadeira. Na hora da prova você não precisaria, porque veja que sobrou 2 alternativas que citam que a 3 é verdadeira. Então você já iria direto para 4. Olha só, no ano o fluxo de caixa gerado pela atividade de investimento foi superior ao obtido nas atividades de financiamento. Não tem aqui, né? Não tem fluxo de caixa das atividades de investimento nem financiamento.
Olha, o capital social continuou 70, não houve integralização, reserva de lucro 7.920 proveniente aqui desse lucro, então não tem nenhum fluxo de caixa da atividade de investimento e atividade de financiamento, nenhum. Então olha só, tá errado isso aqui, né? A atividade de investimento é igual à atividade de financiamento, que é igual a zero. Que é igual a zero, tá bom? É igual a zero. Então a gente vai assinalar a alternativa B. 1 e 3 estão corretas. Alternativa B, 1 e 3 estão corretas. Legal? Vamos continuar? Vamos continuar. A questão de número 41. Olha só, mais uma questão aí de contabilidade avançada, né? A anterior foi de contabilidade avançada, essa também. De acordo com o NBC-TG 27, ativo imobilizado, as demonstrações contábeis devem obrigatoriamente, né? Duas vezes ele falou, olha, devem e depois obrigatoriamente divulgar. Aí esse tipo de questão, você só ia assinalar a alternativa correta, que é a B, que fala o valor dos gastos reconhecidos no valor contábil de um item do ativo imobilizado durante sua construção, se você conhecesse o item que fala disso. É uma questão que não tem nem muito o que comentar, porque, cara, é literal. O examinador acordou lá um dia apressado, tinha que fazer a questão da prova, mas também tinha que brincar com seus filhos. Ele falou, quer saber, vou pegar qualquer item vou trazer para dentro da prova. Quer ver? Ó, vou te provar isso. Olha só o que ele fez. Ele pegou aqui, ó, por exemplo, olha só que ele pegou o item 79, ele tem aqui, olha, 4 itens, né? A, B, C e D. Porra, é uma questão de prova pronta. É uma questão de prova pronta. É só ele criar uma alternativa E. E ele criou a alternativa E, E não acerta, perdão, através do item 74, que fala as demonstrações contábeis devem, isso aqui está lá no CPC 27, tá? Devem divulgar, olha aqui, ó, olha aqui, os gastos reconhecidos no valor contábil de um item do ativo imobilizado durante sua construção. Então ele criou uma questão simplesmente pegando esses dois itens, né? Então aqui veja que é uma obrigatoriedade, deve, e o item 79 é uma faculdade. Olha lá, os usuários das demonstrações contábeis também podem entender que as informações seguintes são relevantes para as suas necessidades. Então aqui, olha, as entidades são encorajadas a divulgar esses valores, mas veja que não é uma obrigatoriedade. Então ele fala, olha, o valor contábil do ativo mobilizado, que esteja temporariamente ocioso. Vamos ver as alternativas, olha, temporariamente ocioso. Só que aqui ele perguntou de devem, não podem, né? Então, questãozinha aí safada, né? Safada demais. Valor contábil bruto de qualquer ativo mobilizado totalmente depreciado que ainda esteja em operação. Vamos ver se tem alguma alternativa? Olha aí, ó. Olha aí o valor, a alternativa D. Falei exatamente isso. Vamos lá para a próxima. Valor contábil de ativos imobilizados retirados do uso e não classificados como mantido para a venda. Vamos ver se tem alguma alternativa. Valor contábil de ativos imobilizados retirados de uso e não classificados como mantido para a venda. Então, questãozinha safada, né? E a alternativa D, o valor justo do ativo imobilizado quando esse for materialmente diferente do valor contábil. Certamente a alternativa é o valor justo do ativo imobilizado quando esse for materialmente diferente do valor contábil apurado pelo método do custo. Então, questãozinha que simplesmente eu tenho que mostrar de onde o examinador aqui, que estava aqui apressado para fazer uma questão, ele simplesmente procurou lá em determinado pronunciamento técnico algum item que tem 4 aqui subitens, né? Opa, pronto, vou fazer uma questão de prova. Como ele faz? Pegando um outro item de uma outra disposição e simplesmente uma vai se tornar correta e as demais incorretas, né? Questãozinha que safada. Próxima questão, vamos lá. Uma sociedade empresária apresentava os seguintes ativos em seu balanço. Ele dá aqui o que ele está querendo. Assinale a opção que indica o saldo da conta propriedade para investimento. Propriedade para investimento. Então vamos lá. Conta caixa propriedade para investimento? Não tem nada a ver. Terreno mantido para futuro uso corrente indeterminado. Isso aqui é uma propriedade para investimento? Sim. Aqui edifício arrendado para terceiros sobre arrendamento operacional. É propriedade para investimento? Sim. Edifício desocupado mantido para ser arrendado para terceiros sobre arrendamento operacional? Também. Propriedade em construção para futura utilização com propriedade para investimento também é uma propriedade para investimento. Então, vamos fazer a soma aqui, né? Vamos fazer aqui a soma, olha, que dá 190 com 290 dá 480, alternativa E são as propriedades para investimento.
De onde que o examinador tirou essa questão, que também é de contabilidade avançada, né? Lá do CPC 28, aqui o item 8, ele cita exemplos de propriedade para investimento. Então, olha só, mais uma vez, ó, ele pegou um item, nesse caso o item 8, de qualquer pronunciamento, nesse caso o pronunciamento técnico CPC 28, tem uma questão pronta aqui, né? Por quê? Porque tem 5, olha, 5 subitens. Aí é só ele pegar 4 desses subitens, coloca lá em qualquer alternativa, por exemplo, né? E ele colocou ali a conta caixa, por exemplo, né? Que seria aí a quinta opção, percebe? Então foi daí que ele tirou. Só que aqui ele não colocou em forma de alternativa, ele colocou em forma, olha, de contas. Ele contou 5 historinhas aqui pra gente e tem 5 subitens ali. Então foi assim que ele fez as duas últimas questões. Simples assim, procurou qualquer item de algum pronunciamento que tenha 5 subitens. Então olha só, terreno mantido para valorização de capital prazo e não para venda a curto prazo. Esse aqui ele não trouxe para a questão, né? Olha o B aqui, ó, terrenos mantidos para futuro uso corrente indeterminado. Foi exatamente o que ele trouxe aqui, ó. Olha lá. Vamos lá depois, olha, edifício que seja propriedade da entidade ou ativo de direito de uso a edifício mantido pela entidade e que seja arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais. Até na sequência é a mesma, né? Olha só, edifício arrendado para terceiros no arrendamento operacional. Até a sequência, né? Edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais. É na mesma sequência. O cara não teve nem a preocupação de mudar a sequência, igualzinho. E por fim, aqui, ó, propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. Foi exatamente aqui, ó. Enfim, é a mesma sequência, foi exatamente o que eu falei. Ele procurou aí num domingão, estava com a preguiça danada de fazer uma questão interessante. As duas últimas questões ele fez assim. Em 5 minutos ele criou uma questão ali simplesmente copiando e colando aí qualquer item que tenha 5 subitens de pronunciamentos técnicos. Infelizmente é isso. Próxima questão. A Lei 11.941 de 2009 trouxe alterações em relação à Lei 6404, que estão alinhadas com o texto da NBC-TJ. Então, mais uma questão de contabilidade avançada, né? Bom, com base na norma contábil, são coligadas as sociedades nas quais a investidora tem influência significativa. Essa é a definição lá, né, de colegado. Considera-se que há efetivamente influência significativa quando é aqui a alternativa E, né? Quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões políticas, financeiras ou operacionais da investida sem que haja o controle, né? Exatamente a definição também, não tem muito o que a gente falar, é definição, é literalidade. Vamos ver se eu trouxe aqui para vocês. Vamos ver, ó. Trouxe aqui, olha, o item 9, né? O item 9 do CPC 18, ele fala que a entidade perde a influência significativa sobre a investida quando ela perde o poder de participar nas decisões sobre as políticas financeiras e operacionais daquela investida. Não só o item 9, também temos outros itens que citam a mesma coisa, tá? Coloquei aqui o item 9, poderia ter colocado outro que cita a mesma coisa o tempo todo, tá bom? Então, quando a gente fala de influência significativa, a gente está falando disso, desse poder de... poder que a investida exerce sobre que a investidora exerce sobre a investida em suas políticas financeira e operacional, sem que haja controle, claro, senão seria uma controlada, né? Bom, estamos finalizando, hein, a prova de analista tributário da Receita, hein? Vamos então aqui, olha, para a próxima questão. Questão 44, na contabilização do estoque de uma entidade, mais uma questão envolvendo contabilidade avançada. Os gastos com armazenamento foram incluídos. Então ele está falando, olha, ele está cravando que gasto com armazenamento foram incluídos no valor dos estoques, no custo dos estoques. Olha lá, reconhecidos no ativo. Então, olha só, ele está cravando que o gasto com armazenamento foi ativado. Então, olha só, primeiramente, a regra é que gasto com armazenamento é despesa, eu lanço como despesa. Portanto, por exemplo, eu tenho um produto pronto, está pronto para venda. Mas ele está lá armazenado, está lá esperando, enfim, quando eu vender eu vou enviar ao cliente. Esse gasto com armazenamento, ele é despesa. Agora, suponha que eu tenha um gasto com armazenamento que seja necessário ao meu processo produtivo. Então eu, por exemplo, eu posso produzir vinho. Eu produzo vinho, eu tenho que deixar lá aquele vinho descansando durante tanto tempo, até ele ficar legal lá, aí sim eu vou engarrafar ele e vou vender. Então, durante esse tempo que ele está lá maturando,
esse gasto com armazenamento é custo de produção. Eu produzo, por exemplo, whisky de 18 anos, né? Eu tenho que deixar 18 anos em tonéis de carvalho, tá lá, temperatura controlada, iluminação, tem música lá para o whisky ficar escutando, não é? Tudo isso, olha, eu vou ter um gasto com armazenamento que faz parte do processo produtivo dele e consequentemente, vai ser ativado esse valor no custo daquele estoque. Agora, fui lá, engarrafei o uísque, coloquei o rótulo, legal, tá pronto para ser vendido e tem um gasto com armazenamento desse produto já pronto. Aí é despesa. Outra hipótese, né, quando eu tenho gasto para trazer os estoques à minha entidade. Então, por exemplo, né, lembra lá, frete, o seguro desse frete para trazer estoques à minha entidade, eles são ativados no custo do estoque. Por exemplo, suponha que eu tenho uma indústria, eu tenho que importar matéria-prima de determinado país. Estou trazendo lá da Europa, né? Estou trazendo da Europa matéria-prima. Tá bom, chegou ali no Porto de Santos, por exemplo, aí fica ali, olha, fica armazenado até que a Receita Federal faça o desembaraço aduaneiro. Então ficou lá uma semana depositado lá. Demoraram para fazer o desembaraço, eu tive que pagar uma semana lá de depósito. Isso aí vai ser integrado ao custo dessa minha matéria-prima, desse meu estoque, tá bom? Então olha só o que ele fala. Em relação a esses gastos com armazenamento, pode-se afirmar que foram pagos à vista? O que importa se foi pago à vista, se foi pago a prazo, isso aí não tem nada a ver com o fato de ativar ou não esse gasto, né? Se o montante é considerado material frente ao custo das mercadorias, também não tem nada a ver, né? Pode ser material, como pode não ser material, isso não define nada. A C fala, foram incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais, né? Então, olha só, pode-se afirmar isso? Pode-se, pode. Pode ser o exemplo que eu te dei. Pode ser o exemplo que eu te dei. Eu tenho lá uma empresa que trabalha com piso, né? Piso aí de, por exemplo, piso ou pedra para você fazer balcão da cozinha, enfim, né? Quando você vai construir, você tem que fazer lá, comprar pedra, não tem? Você vai lá numa empresa que vende pedra. Aí eu faço a importação dessa pedra da Itália, né? Eu comprei lá um travertino romano, né? E ficou lá no porto 30 dias. Os auditores estavam em greve, não estavam fazendo um desembaraço da mercadoria. Aí eu vou ter que pagar aquele depósito. Aquele depósito vai integrar o custo do meu estoque, tá bom? Então pode ser um gasto que foi incorrido para trazer os estoques à sua condição e localização atuais? Pode ser um gasto com armazenamento, sim. Mas esse não foi o gabarito foi D, olha, que também está correto, né? Foram necessários ao processo produtivo entre uma fase e outra. Lembra lá do uísque, né? O uísque é o exemplo clássico de gasto com armazenamento que é ativado. Só que aqui a Bancap FGV então mandou muito mal, que a C também está correto, né? Agora a E está incorreta, não tem nada a ver com a amortização. Enfim, a gente entrou com um recurso dessa questão, porque ela claramente está incorreta, né? Está claramente anulável, digamos, né? Porque são duas alternativas válidas. Vamos ver se a banca FGV vai ou não acatar os nossos recursos. Coloquei aqui, olha, exatamente para falar sobre isso, olha, o item 16 do CPC 16, que fala de itens que não são incluídos no custo de estoque, reconhecidos como despesa. Então ele fala, olha só, gasto com armazenamento. Então a regra é que gasto com armazenamento é despesa, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre uma e outra fase. Então o examinador, ele pensou, eu vou criar uma questão a partir do item 16. Ele falou, olha, eu ativei gasto com armazenamento, portanto, a alternativa D é correta. Sim, ela é correta, mas a C também é. A C também é. Então não estou questionando a correção da D. Ela é plenamente correta, só que a C também é. E olha só, para convencer disso, eu trouxe aqui, olha, o Manual FPCAF, que é a Bíblia, né? Inclusive a FGV usa muito o Manual FPCAF para a criação de questões. Olha o que ele fala. Os gastos incorridos, eventualmente com a armazenagem do produto, devem integrar o seu custo somente quando são necessários para a sua chegada à empresa, pois, conforme afirma o mesmo pronunciamento, devem ser incluídos todos os custos necessários para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Vamos ler lá a alternativa C? Olha aí,
foram incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Então, pode ser em função disso? Pode. Portanto, são duas alternativas válidas. Essa questão tem que ser anulada, tá? Essa questão claramente tem que ser anulada. No momento, a gente está com um gabarito preliminar, não sabemos. E para finalizar, temos aqui a questão 45, que ele fala que o custo dos estoques de bens, mais uma questão de contabilidade avançada, hein? O custo dos estoques de bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos deve ser atribuído pelo quê? Olha só, eu tenho um projeto específico, né? Então, eu trabalho por demanda. Por exemplo, eu sou uma empresa de auditoria, eu faço auditoria para vários clientes. Então, não tem sentido eu misturar o custo de prestação de serviços de diversos clientes, colocar tudo num balaio só, fazer uma média, não tem nada a ver. Eu crio uma conta para controlar os custos de cada serviço prestado para cada cliente. Ou ainda, suponha que eu vendo um produto que eu faço a produção de acordo com uma encomenda. Então, eu vou abrir um razonete para controlar o custo de produção de cada um desses serviços que eu vou prestando, né? Então, olha só, você vai controlar esse custo de acordo com a alternativa E, a identificação específica dos custos individuais, né? Então, aqui ele fala o EPS, PEPS, custo médio. Não tem sentido você misturar produtos que são distintos. Você vai especificamente controlar o custo de cada projeto específico, né? Essa é a lógica. A alternativa aí é o gabarito. Eu coloquei aqui de onde que o examinador tirou essas questões. Olha só, o item 23, ele fala que o custo dos estoques de itens que não são normalmente intercambiáveis. O que é um item intercambiável? É porque você produz ali em série, né? Então, estou produzindo ali caneta. Caneta é caneta, né? Não vou me preocupar se a primeira caneta é diferente da segunda caneta. É igualzinha, né? Igualzinha. Não preciso controlar o custo de cada canetinha produzida, não. Né? Então, isso é um item intercambiável. Agora, se eu produzo lanchas, né? Lanchas de luxo, né? Iate de luxo, e eu faço um projeto específico para cada cliente, né? Um para o Neymar Júnior, outro para o Ronaldinho Gaúcho, né? Outro para o Naldo Bene, né? Pô, aí você vai controlar esses custos individualmente, né? Que foi exatamente a alternativa aí. Então, olha só, aí bens e serviços produzidos e segregados para projetos específicos deve ser atribuído pelo uso da identificação específica dos custos individuais. Então, foi exatamente a alternativa E. Então, um produto que ele não é intercambiável, você não trata ele em conjunto com os outros itens, você trata de forma específica. Exatamente por isso que a alternativa E é o gabarito dessa questão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da correção da prova de analista tributário da Receita Federal do Brasil, aplicada no dia 19 de março de 2023. Lembro que, nesse momento, a gente tem aqui os gabaritos preliminares, pode ser que algo mude, né, a anulação ou até mesmo alteração de alguma questão quando o gabarito definitivo for divulgado. Antes, eu peço aqui que você deixe o like, antes de deixar esse vídeo, deixe o like, deixe também os seus comentários. Além disso, eu peço que você se inscreva no canal, aproveita e clica no sininho, com isso você recebe as notificações das próximas postagens. Então é isso, pessoal, dá uma olhadinha também na descrição desse vídeo, se você quer aprender a contabilidade geral, a contabilidade avançada e a contabilidade de custos de forma definitiva, dá uma olhadinha no link da descrição desse vídeo. Você pode acessar a aula demonstrativa gratuitamente dos meus cursos. Legal? Um grande abraço.